Em todos os outros 5 vídeos do Mobi que você já viu aqui no canal, a gente já cansou de falar como que o Mobi é um carro confortável, como que é um carro bom de buraco, como que é um carro bom de valeta. Mas hoje a gente quer responder outra pergunta. Será que esse 1.0 basicão, que é uma raça que está entrando em extinção, ainda agrada nessa figura do Mobi, que é um carro que muita gente chama de ultrapassado, antigo, remendado, costurado, né, coxa de retalhos, e com esse motor Fire 1.0 agora ainda mais fraco por conta das novas regras de emissão? É o que a gente vai descobrir num passeiozinho aqui na estrada do Romeiros com o Mobi Like 1.0 2022. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular Dá Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. Quando o Mobi foi lançado lá em 2016, as más línguas falaram em coxa de retalhos. E olha, se você olhar só para cá, igual o cavalo com viseira, isso aqui é muito de Uno. A coluna, esse desenho dela, a junção aqui com a porta e com o paralama. Inclusive, quando você olha o carro aqui desse ângulo, né, você vê o para-brisa e as proporções, é muito de Uno mesmo. E a gente vai ver que existem muitas dessas similaridades também lá dentro. Mas é óbvio que a Fiat, como já é muito sabido, lançou mão aqui de um Uno encurtado, né? Então, ele é um carro mais curto em comprimento e também entre eixos, sem grandes mudanças aí em termos de construção geral, né? Então, McPherson aqui, eixo de torção lá, disco aqui, tambor lá. Que o Mobi é um carro urbano, confortável, bom para vencer valeta, todo mundo já sabe. Mas para quem é entusiasta, será que o Mobi é um carro legal de dirigir? Olha, sim, eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito de carro 1.0, mas olha, nessas curvinhas aqui da Romeiros, é óbvio que é um carro que rola, é óbvio que é um carro que vai ter o limite mais baixo, mas na boa, carro 1.0, quando você sabe tocar e tira um bom desempenho dele, é muito gostoso e eu acho que o Mobi entra nessa seara aí. O que é muito interessante é que quando esse carro foi lançado lá em 2016, ele tinha só motor Fire. Pouco tempo depois ele recebeu também o motor Firefly, que é o mesmo que a gente conhece hoje no Argo e no Cronos, mas infelizmente não foi um motor que durou muito tempo. Ele inclusive chegou a ser oferecido, além, né, da versão com câmbio manual, com o GSR, não o GSE, o GSR, que era o do Alogic rebatizado. Mas olha, uma opinião polêmica aqui. O Firefly andava mais e gastava menos. Mas eu acho esse motorzinho aqui, o Fire, muito mais gostoso de usar. E óbvio que também é um motor cheio de recursos técnicos incrivelmente avançados. Como, por exemplo, a partida fria com combustível pré-aquecido, no caso o álcool, e também o... Eu não travei não, é porque não tem mais nada. É um motor antigo, não tem muito o que fazer, o que é razoavelmente compreensível aí, considerando que essa é uma versão de entrada de um carro de entrada, né? Mas, verdade seja dita, né? Uma ratoeirazinha dessa aqui, né? Uma cadeirinha elétrica com o balanço traseiro curto, o balanço traseiro aqui ok. Bem que a Fiat poderia dar uma baixadinha nele, botar um motor 1.3 Firefly aqui e chamar, imagina, de, sei lá, Mobi Abarth. Não precisa ser Mobi Abarth, né? Mas Mobi Sporting. Seria bem legal mesmo. O câmbio é aquele velho C500 em 13 que todo mundo já conhece da Fiat, que surgiu lá no Palio de 96. Mas verdade seja dita, não é um câmbio ruim de usar não, olha. Estou fazendo algumas trocas rápidas aqui, vocês devem estar escutando, chamando a interina, que sai muito fácil. É óbvio que é um motor fraco, né? Então, se você quiser brincar, você tem que estar sempre ali com a faca entre os dentes, né? Mas vai bem mesmo assim. E o motor Fire também é outro velho conhecido, né? Ele é quase tão velho aqui no Brasil quanto essa transmissão, porque na verdade o motor Fire ele é mais velho do que a própria transmissão, se considerarmos aí, né, quando ele surgiu lá na Europa. Ele é um motor dos anos 80 que chegou aqui no Brasil no final dos anos 90. E hoje, né, já dentro aí das novas regras de emissão, o Proconv, ele tem 71 cavalos de potência na gasolina
e 74 no álcool, sendo que são 9,3 kgfm de torque na gasolina e 9,7 no álcool. Mas se por fora a gente tem muita coisa de Uno, aqui dentro, bem, a história também é bem parecida. Vejam só como que, apesar da gente ter um interior que não é idêntico ao do Uno, tem muitos elementos dele, né? Então, olha, esse comando de ar-condicionado é bem do Uno que foi lançado lá em 2010, o painel de instrumentos também, o volante, até outros itens remetem a carros mais antigos da linha Fiat, como a luz, né? Todo mundo já viu essa luz aí, né? Um clássico. Lá do Palio, que foi lançado em 96, até o passador dos cintos de segurança são bem parecidos com o do Palio, foi parar depois inclusive no Mille, enfim. A gente vê muitas soluções aqui, né, de outros carros da marca do passado e soluções que continuaram em outros carros no futuro. Mas eu tenho que dizer que a execução, de modo geral, me parece toda muito correta. Olha, não estou vendo grandes falhas de acabamento aqui, nada do tipo. E apesar de, obviamente, a gente ter plástico, né? Se você for um maníaco procurando soft touch nessa categoria, você tá assim, biruleibe, lelé da cuca, né? Mas é tudo de aparência muito correta, sabe? Eu não vejo nada aqui que, de modo geral, vá depor contra essa percepção de razoável qualidade que o Mobi passa. E olha, de ergonomia, o Mobi também poderia ser melhor. Não sei se na câmera vocês vão conseguir notar aí, mas eu tô me sentindo o gigante do pé de feijão aqui dentro. Eu tô muito alto mesmo, e eu sou uma pessoa de estatura totalmente mediana. Eu tenho 1,77 m de altura, e aqui, sem a regulagem de altura do banco e do volante, a posição tá longe de ser ideal. Depois de muito vai e volta, eu consegui me encontrar um pouquinho mais aqui, mas o fato é que o volante ainda parece um pouco baixo, ele ainda cobra um pouquinho dos instrumentos, então visibilidade aqui, dependendo do seu porte, vai ser um problema quando você pensa aí nos instrumentos, né? Acho que é muito importante, como em qualquer carro, né? Vai na concessionária, senta nele, dá uma volta e vê se você consegue se encontrar bem aqui dentro do Mobi. E claro, para quem gosta de dirigir aí, também sabe a importância de termos pedais bem colocados para fazer o punta-taco, que é uma característica aí marcante da Fiat, né? O acelerador um pouquinho tombado para facilitar nessas reduções. Aqui ele também é assim, vai bem, mas o túnel central acaba incomodando um pouquinho, né, na hora de fazer essa manobra. Ainda assim, carrinho gostoso, aquela grata surpresa que você tem, né, ao pegar um carro, não ter grande expectativa, mas ainda assim ele ser divertido. Óbvio que aqui rolando, com o limite um pouquinho mais baixo, pneu sem nenhuma proposta esportiva, enfim, companheirozinho legal aí, se você quer um carro urbano, discreto, mas se você também tem uma veia entusiasta aí, que te chama para brincar de vez em quando, numa estradinha como essa. Uma coisa que também incomoda nessa versão de entrada, essa política de muitos opcionais da Fiat. É uma política que muitas marcas já abandonaram. A Chevrolet hoje trabalha com versões um pouco mais fechadas, a Volkswagen também com versões bem fechadas, mas aqui você ainda leva para casa um carro sem opcionais ainda muito básico. Então a gente está falando de um carro que não tem um som original, não tem controle de tração, não tem controle de estabilidade. Lembrando que esses são itens que existem no seu principal concorrente, né? O Kwid Zen. Então, se você quer itens básicos aí de comodidade, como a regulagem do volante, a regulagem do cinto e a regulagem do banco, você precisa ou partir para a versão imediatamente acima, hoje a linha é só versão Like e Tracking, ou então você precisa lançar a mão aí, né, de pacotes opcionais para que você tenha uma vida um pouquinho mais cômoda aqui dentro do Mobi. Vamos dar uma olhada lá atrás também, porque em um subcompacto o espaço naturalmente não vai ser o forte, né? Eu me lembro que, enfim, nesses vários vídeos de Mobi que a gente fez ao longo dos anos, sempre aparece desculpa o termo, um boboca, um sem noção, que fala, nossa, o Mobi é muito pequeno, eu não aceito. Gente, é um carro subcompacto.
Ele vai ter pouco espaço aqui, ele vai ter pouco espaço no porta-malas, como vocês vão ver daqui a pouquinho, e faz parte da proposta, né? Mas o fato é que, olha, esse banco está regulado para mim, eu tenho 1,77 m de altura, sobra um pouquinho de espaço aqui do meu joelho para o encosto, não diria que é o pior dessa categoria. Eu tenho certo espaço para mexer os pés para cima e para baixo, eu tenho espaço ok para a cabeça, mas o assento é um pouco curto, né? Não é um carro lá muito agradável para viagens mais longas aqui atrás. De série, o que a gente tem aqui é a direção hidráulica, era uma direção elétrica na antiga versão Drive com motor Firefly. A gente tem um computador de bordo com funções bem simples, vidros elétricos apenas na dianteira, o Mobi não oferece na traseira sequer com opcionais, pelo menos eles têm o One Touch de pobre, não é com 2 estágios do botão, né? Aquele que aciona o One Touch por tempo. A gente tem um ar-condicionado, a gente tem repetidores de seta nos espelhos retrovisores, isso é uma boa novidade. Para quem gosta aí de curiosidades um pouquinho inúteis, esses retrovisores são inclusive os mesmos lá do Palio que foi lançado em 2011, então detalhe interessante aí, né, como que a Fiat soube reaproveitar muita coisa da sua linha aqui para o Mobi, e é isso, né? Então é um carro que infelizmente acaba deixando a desejar nestes aspectos. Sei aí que tem gente que adora fazer piada de levar sogra no porta-malas, o chiqueirinho das crianças, igual lá na época do Fusca, mas o fato é que aqui você não consegue levar ninguém. Nada, nada, nada. Aqui realmente é um porta-malas para levar uma mochila. E como eu disse, é uma parte, né? Faz parte da proposta do carro. Então aqui a gente tem 215 litros de um porta-malas que é bem fundo e bem curto, né? O comprimento dele, a distância aqui do batente para o assento traseiro é curta. E uma coisa que foi um downgrade claro aí em relação aos primeiros Mobis que a gente avaliou lá no passado é a ausência de acabamento aqui nas laterais, né? Antes aqui era tudo revestido em feltro, você tinha pequenas janelas de acesso aqui para fazer a manutenção dos amortecedores. Hoje não, pelo menos não nessa versão Like, se eu não me engano a versão Tracking ainda tem esses revestimentos. É um exemplo aqui, né, de como uma lataria exposta pode ficar sendo danificada com o tempo. Mas vamos lá, mais de boa agora, né, andando manso. O Fire não é um motor muito elástico, né? Vocês estão notando aqui como eu deixei um pouco a rotação cair e ele está sofrendo um pouquinho ainda para ganhar velocidade, mas atende plenamente para um carro leve como o Mobi, né? A gente está falando aí de cerca de 960 kg de peso nessa versão Like. Bem, atende, urbano você não vai passar raiva, na estrada também você vai conseguir numa boa, mas consumo não é exatamente o ponto positivo aqui do Mobi, né? Você andando aí em cidade, com álcool, situações mais pesadas de trânsito, você vai ficar ali na faixa dos 7 km por litro, o que não é um número muito bom quando você pensa que é um carro pequeno com motor de deslocamento baixo. Aí o Fire vai entregar a idade. Não tem jeito, não tem milagre. Mas, quando você pensa em situações mais leves de trânsito, né, vias expressas, você pode esperar aí números ao redor de 13, 14 km por litro ainda com álcool, sendo que em estrada, situações mais brandas, né, sozinho, ar-condicionado ligado, na faixa dos 100, você pode esperar um número ao redor dos 16 km por litro. Estou apaixonado pelo Mobi? Não. Ele também tem 3 sacadas, mas 3 mancadas que incomodam bastante. A primeira sacada é essa arquitetura de Uno, que muita gente vai ver como ponto negativo, mas permitiu que a Fiat lançasse um carro novo em tempo mais rápido, aproveitando muitos dos recursos que ela já tinha e também trazendo boas heranças aí de comportamento e dirigibilidade do antigo carro de entrada da Fiat. A segunda sacada muito legal são as texturas do acabamento interno, que fogem daquela mesmice de textura de pele da Renault e da Volkswagen e lançam mão aqui de uma texturazinha, brincando com elementos geométricos que ajudam a desenhar esse personagem mais lúdico, Teletubby do Mobi. E se hoje está todo mundo pirando em SUV, a terceira sacada é justamente o vão livre elevado do Mobi, que te dá uma paz muito boa em valetas, lombadas, rampas de garagem maldosas. E se você for animado assim, né, tem aquela estradinha para o sítio que você pode pegar com o Mobi. A primeira mancada é essa tampa de vidro. Não à toa
O Up deixou a dele lá na Europa quando ele desceu aqui no Brasil. Essa tampa esquenta muito, então você foi para a praia, o carro pegou um sol com você, pode preparar para esquentar a mão, queimar a mão com a tampa quente, porque ela não tem nenhum puxador por dentro. Além disso, ela exige uma base de acesso muito alta do porta-malas, justamente para evitar que ela quebre em pequenas batidas. Além disso, esse bagagito com uma corda só, sinceramente, hein, Fiat, não precisava disso. Ele é só encaixado também ali no molde do acabamento, então é muito fácil ele quebrar com o tempo ou simplesmente se soltar ali, né, do encaixe, obrigando que você sempre regule ele de novo. Não se engane pela aparência, o banco é inteiriço, mas ele é muito bom, com apoio legal para as coxas, coisa difícil de ver na categoria. Mas faz falta um ajuste de altura aqui, hein? Isso também são opcional. Dureza, hein, dona Fiat? Não precisava disso tudo. Se você achou que a sovinice não podia ficar pior, errou, e errou feio, porque nem preparação para som o Mobi tem. Então você vai ter um custo aí para colocar caixa de som, alto-falante e antena, e convenhamos, quem em 2022 não tem um mísero sonzinho no carro, né? Eu acho que é difícil ver um carro como o Mobi que fala para dois públicos tão distantes. Ele é o carro que vai vender para firma, ele é o carro que vai vender para motorista de aplicativo, para a galera mais racional possível, eu diria. Mas lá na outra ponta, ele pode ser um carro também, que talvez pegue um entusiasta ali um pouco mais raiz. Explico. Muita gente vai chamar ele de pobre, mobre, simplório, franciscano, deprimente, insosso, xoxo, manco, enfim. Muita gente vai ter os piores adjetivos para ele. Mas o fato é que existe ainda uma coisinha especial, um carro mais analógico, entre muitas aspas, né? Um carro com câmbio manual, ali com um motor aspirado que você tem que botar para girar, um carro que você ainda consegue brincar bastante sem muita interferência de controles eletrônicos, lembrando que o Mobi não tem eles, né, de série, apenas como opcionais. Então, apesar de ser um carrinho bem simples, é um carrinho que ainda diverte, é um carrinho que ainda agrada, e essa boa arquitetura que a Fiat trouxe lá do Uno também fez com que o Mobi tivesse boas características, bons dotes de dirigibilidade perante aos seus concorrentes de hoje, né? Mais notoriamente o Renault Kwid. Então, para quem eu recomendo o Mobi? Para o entusiasta ali que quer um carro 0 km e bolso reduzido, acho que talvez o Mobi pode ser uma boa saída. Para o cara ali que tem uma garagem apertada, que é um carro discreto, que é um carro para usar na cidade, também é um carro que faz sentido. Mas se você é aquela pessoa ligada em tecnologia, seja de equipamentos, comodidade, motor, ou até mesmo a última palavra aí em termos de construção e arquitetura modular, não, o Mobi não é seu carro, e tudo isso que eu te falei ao longo do vídeo você vai achar que é uma grande balela. Mas o fato é que o Mobi fala para a galera que eu citei primeiro, e eu tenho certeza que para esses é um carrinho que ainda talvez faça o olho brilhar um pouquinho. Bem, a gente fez uma avaliação um pouquinho diferente aqui do Mobi hoje, uma coisa mais curta, focando aí numa pegada diferente que a gente pelo menos não viu no YouTube ainda. Mas claro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse tipo de vídeo, suas dúvidas, se você tem um Mobi, o que você acha do Mobi, se você já teve um Mobi, enfim, a experiência de vocês. E a gente se vê no próximo sábado ao meio-dia aqui no Drive On.